Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos continuar esse nosso curso, uma grande alegria, porque nós já estamos aí quase, estamos chegando aí a 15 aulas, acho que essa é a 14ª, eu vou gravando e depois que eu vejo qual que é o número da aula. Confesso a vocês que eu só vejo o tema, né? Me preparo para ele e vamos lá, né? Então eu não fico muito preocupado ao número da aula, eu fico preocupado no conteúdo que eu vou passar para vocês. Bom, né? O conteúdo de hoje, o tema de hoje, nós vamos tratar do poder espiritual e do poder temporal, né? Quando a gente fala disso, a primeira coisa que as pessoas lembram é o quê? Um contexto histórico. Aí você vai lembrar da sua professora de história que comentava do período da Idade Média, né? E que existia um pensamento teocrático, né? Aí hoje é um pensamento onde o homem vem na frente, né? O antropocentrismo, que alguns cristãos, que eu acho que estão corretos na sua ideia, comentam que é um antropoteísmo, que é uma divinização do homem. Nós temos aí um problema. Eu não queria ir muito para esse contexto histórico. Até já dei um pouco desse contexto quando a gente fez alguns comentários anteriores, e aí eu tratei de que, bom, você tem, no caso, a Idade Média, e realmente quando você ia definir o rei, ele era depois abençoado pelo Papa, né? Então você tinha ali o poder espiritual e o poder temporal trabalhando juntos. Mas eu quero ir um pouco mais longe nisso, porque também, lógico, depois você vai ter a quebra disso. Você tem a vinda do protestantismo, e com a vinda do protestantismo surge uma coisa muito inovadora, e aí não considere a inovadora e moderna uma coisa boa, né? As pessoas têm uma tendência de, quando falar, isso aqui é inovador, é bom. Nesse caso não foi bom não, e esse moderno tampouco. Que é o quê? Você passa a ter aí uma quebra do poder espiritual, e você passa a dizer que qualquer um pode interpretar a seu modo este poder. Porque você está tirando da autoridade eclesial e você está colocando na Sagrada Escritura a única autoridade espiritual que tem. Mas para que ela seja compreendida, ela precisa de alguém que leia, né? Então as pessoas precisam ler a Bíblia. Se elas não lerem a Bíblia, elas não têm autoridade. Se elas lerem a Bíblia, elas terão autoridade. Então, isso é lógico. Gente, eu estou fazendo o resumo do resumo, para você entender. É lógico que quando eles falam, né, até os protestantes falam de poder, né, no sentido autoridade dada pela leitura da Bíblia, eles não estão falando que basta qualquer mané ler. Mas é neste ponto que chegou. Se você analisa o comportamento, não de protestante sério, né? Protestante sério o cara é sério, o cara estuda, o cara se prepara, o cara vai estudar outras línguas e tudo mais, né? Sobre se isso é importante ou não, se isso vale a pena ou não, né? Se aí a gente pode dar alguma coisa. Veja um vídeo que eu lancei que não tem a ver com o curso, que literalmente eu fiquei muito estressado com os comentários de um protestante aqui no canal, e que ele veio, pelo jeito sabe grego, sabe latim e tal, e eu tentei ser o mais prático a explicar-lhe de que não era esse o ponto. Gente, São Francisco de Assis mal sabia a língua dele, entendeu? Tinha dificuldade de leitura, mas era um homem que viveu tão profundamente na graça que Deus mostrava as verdades dele. Olha que coisa interessante. Aí os irmãos menores se submeteram
A Santa Igreja Católica. Ele mesmo foi diante do Papa e pediu: olha, deixa o bispo de Ostia cuidando de nós. Ele se submeteu à igreja. Por quê? Porque ele sabia que essa autoridade tinha o controle sobre o poder espiritual. O nome é controle? É controle. Orientação, definição, mater ecclesiae. É nesse sentido. Então, algumas pessoas ficam preocupadas quando falam: mas o poder era da igreja. Sim. E vocês queriam que fosse de quem? Qual foi a tendência posterior? A tendência posterior foi de que, sem a autoridade da igreja, qualquer um se sentiu habilitado para definir o que é e o que não é. Qual foi o primeiro problema? O primeiro problema foi: começaram confrontos entre católicos e protestantes em diversas terras, em diversos locais. Aí teve guerra. Quando teve a guerra, os diversos reinos começaram a conversar. Epa, precisamos ter uma autoridade maior do que as religiões, porque as religiões são más, as religiões fazem guerras. Você não escuta isso aí até hoje? As religiões são promotoras da guerra, não são promotoras da paz, porque todas elas têm um pensamento muito radical. O problema é que elas vão fazer guerras. E quando isto aconteceu, o poder temporal começa a assumir uma autoridade maior sobre todos os reinos. Então, as igrejas, aí agora falando a Igreja Católica e as comunidades cristãs não católicas e outras religiões que houvessem em algum país, ficavam todas submetidas à lei do país. E daí surge o conceito de Estado laico, entendeu? No sentido moderno do termo. Consequência disso, você vai ter caras como o rei Henrique VIII, né? E consequência disso, você vai ter o período absolutista, onde o rei se considera o poder absoluto sobre todo o reino. Então eles consideram poder absoluto inclusive sobre a religião. Então ele é a autoridade máxima, não existe uma autoridade maior do que ele, não existe nada que ele tenha que responder sobre isso. Ele não responde mais o Papa. Ele pode até ter uma... Né, é lógico que ainda vão existir um rei ou outro ali que vai se submeter ao poder da fé, né, ao poder espiritual. Mas boa parte deles não passam a assumir o poder espiritual para si e dizer: eu posso interpretar esse negócio, eu posso dizer como é que as coisas são, então eu tenho também a autoridade espiritual e a autoridade temporal. Ó, que beleza, eu sou o poder absoluto. Daí que vem absolutismo, né? Daí você vai ter uns malucos que nem o Henrique VIII. E esse excesso, as guerras católico-protestante, daí você vai ter esse assumir do reinado. Com esse assumir do reinado como poder absoluto do poder temporal e espiritual, isso vai gerar uma revolta. Então vamos lá, protestantismo. Leandro, mas já existia antes do protestantismo questionamento sobre o poder do Papa e o poder do rei? Sim. Naquilo que vai ser o final da Idade Média, após o grande auge, ápice lá, as grandes universidades e tudo mais, você tem um problema nas universidades e você já tinha um questionamento lá, não só da querela dos universais, mas você já tinha essa questão de em quem está a autoridade maior, está no imperador ou está no Papa. Aí o Papa puxava para si, o imperador puxava para si. Então você tinha já esta prévia, essas pequenas discussões que estavam crescendo nesse período da Idade Média. Com, né, a crise de inteligência que nós vamos ter já no final da Idade Média, que você acaba tendo um negocinho que você dá uma quebra naquilo que era a inteligência. O que foi? Agora vem a surpresa. Eu tava lá na frente no absolutismo e voltei para a Idade Média só para você entender o processo.
é o quê? O que aconteceu? Antes de peste negra, tá, gente? Antes da peste negra, calma, eu vou chegar lá. Nós tivemos um negocinho chamado diploma. O diploma surge para atender as cidades, porque os reis começam a solicitar, as cidades começam a solicitar estes homens, estas pessoas, né, que eram tão gabaritados, tão estudados para seus reinos, para suas cidades, para poder colaborar com a cidade. Mas aí como é que faz? Eu não sei se ele é ou não é. Vai vir um cara aqui e vai me enganar. Ah, então as universidades tiveram a grande ideia. Bom, então nós vamos fazer isso, nós vamos ter um período de curso, porque antes não tinha um período de curso. A pessoa falava, eu quero estudar, ela estudava as artes liberais, ela estudava filosofia, ela estudava teologia, ela continuava estudando, não parava. E é claro que ela tinha a sua especialidade, mas além da sua especialidade, ela aprendia muitas outras coisas. E aquele estudo continuava. Para vocês terem uma ideia, as sumas era o trabalho de mestrado. Hoje, gente, um pós-doutor eu acho que não faz uma suma teológica. Eu nem estou falando da suma teológica que está aqui em cima. Não faz. Esse monumento aí os caras não faz. E eu não estou desmerecendo os doutores de hoje, os mestres. Não, tem gente muito inteligente hoje, né? Não estou falando disso. Mas era um negócio muito monumental, gigantesco. Aí, com isso, você tem já uma redução do tempo de estudo. O estudo deixa de ser algo que está junto e que vai permanecer com a pessoa, né? Hoje, o pessoal obriga, ou se obriga, ou fala assim, olha, você tem de permanecer estudando para continuar crescendo como pessoa. Então precisa de toda uma motivação, né? Não, aquilo era uma coisa comum. Todo mundo permanecia estudando, não é que permanecia, estava sempre ali. O estudo era uma coisa comum. Todo mundo sabia que aquilo não acabava, porque você não vai saber a verdade toda do universo. O mundo não vai caber na sua cabeça, o universo não vai caber na sua cabeça, tampouco Deus caberá na sua cabeça. Você vai aprender algo, não vai aprender tudo e também não vai ficar sem nada, né? Então as pessoas iam crescendo, você vai ter aquele auge e a gente tem lá um Tomás de Aquino, mas para surgir um Tomás de Aquino você precisa ter uma cultura que vai se estabelecendo, vai crescendo, vai surgindo, vai surge o auge, chega nesse ponto. Com o surgimento do certificado de conclusão, você precisa ter um tempo de conclusão, então você passa a ter um corte. Com esse corte as pessoas passam a ir para lá e se tornam os especialistas dos reinos. Então a coisa começa já a se perder, começa a diminuir, a qualidade dos estudos começa a diminuir. Então você já não estuda mais pelo estudo no sentido de crescimento. Não, você estuda porque tem uma vaga de emprego lá na outra cidade e eles estão querendo uma pessoa especialista nisso. Então você já não procura mais tanto outros estudos para crescer como um todo, crescer integralmente. Você procura o estudo para passar e conseguir aquele emprego que tem na outra cidade. Olha só, o funcionalismo público é antigo, hein? Então esse é o primeiro problema que a gente tem. Segundo problema, com as crises da peste negra. A peste negra, o que aconteceu? Aí nós temos uma outra crise, uma crise moral. Muita gente deu a vida dentro da igreja, freiras, né, que deram a vida, freis, monges, monjas e padres. Só que tem um detalhe, quem dá a vida é uma pessoa de grande virtude. Então muita gente virtuosa, inteligente, deu a vida. Quem que ficou? Os medrosos, os covardão. E isto cria uma crise moral pós-peste negra.
com o fim da Idade Média, surgimento da Idade Moderna, e aí a gente chama de renascimento, o que você tem? Você tem um pessoal completamente corrompido, corrupto. É esta a realidade que o Lutero encontra. Quando o Lutero chega, a coisa já está deturpada. Ele é só mais um. E ainda, esse era um homem preso num escrúpulo gigantesco ao qual ele enxerga o mundo, ele vê um problema. Presta atenção, ele viu um problema. Ele olha o mundo, ele vê, o mundo está corrompido. E estava. Não, tem algo errado. Inclusive nos padres. Sim. Mas, ao invés de ele ser um verdadeiro reformador, o que ele se torna é um revolucionário. Porque ele não reformou aquilo que ele poderia ter visto. Ele teria dito ao Papa, olha, temos um erro aqui. Não. Ele começa a romper, ele começa a rachar com todo mundo. E como ele tinha os escrúpulos de, por exemplo, se confessar e não querer mais, ele se confessa e acha que ainda está em pecado gravíssimo. Não me sinto, praticamente isso, né? Não me sinto perdoado. Ah, eu me confessei, mas percebo o peso do pecado. Então ele começa a inventar uma doutrina sobre a doutrina. Ele passa a querer apagar aquilo de sua cabeça. E daí que surge o peco forte, né? Mas se eu tenho uma fé, então essa fé é o que me salva. Não é ipsis literis, né? Mas peca fortemente, crê mais fortemente, aí tá tudo bem. Deus é misericórdia. Se Deus é misericórdia, essa desculpinha de hoje é isso aí. Você católico que usa essa expressão para justificar teu pecado, você tá nisso aí, você já tá luterano já. Nem os luteranos hoje pensam isso. Mas você que fica nesse papo aí. Então, nisto começa a quebra. E aí, o que eu falei lá, confrontos protestante católico. Passou, então precisamos acabar com essas confusão. Religião causa guerras, tal. E aí, vamos tomar, o poder do rei precisa ser maior, porque senão vai ficar essa confusão aí na cidade, então não podemos deixar esse caos continuar acontecendo. Ok, o que eles fazem? Eles assumem todo o poder espiritual e temporal. Com o assumir o poder espiritual e temporal, o que aconteceu? Eles assumem tudo, e aí começam os excessos dos reis. Os reis começam a se exceder nas coisas, e aí você vai ter um rei Henrique VIII, que vai até criar uma religião nova, porque ele queria se separar. Vocês estão entendendo? Ele queria se separar da sua mulher para ficar com a empregada. Ele fala para o Papa fala, não tem nenhum motivo aí para isso. Não faz sentido, casamento não é essa festa não. Não é? Então tá bom. Então a partir de agora, a igreja da Inglaterra é minha e eu defino o que é e o que não é. E aí surge o anglicanismo. Entre outros excessos que você vai ver de outros reis, talvez em altas confusões e grandes aventuras. Eu dei esse exemplo do rei Henrique porque ali a coisa foi muito feia. Não foi simplesmente ele criar uma religião, mas ele começa a determinar que quem não seguisse tinha que morrer. Ele depois vai ter um ministro lá que vai exceder ainda mais, que até ele vai mandar o cara, calma aí, velho, vai devagar aí porque a coisa tá feia. Muita gente foge, vai para os Estados Unidos. Ainda os Estados Unidos não era o que é hoje os Estados Unidos, mas essas pessoas fogem como se fossem bandidos. Protestantes, entendeu? Só que não eram anglicanos. Então a perseguição começa em cima dos católicos. Nós vamos ter lá a morte de Santo Thomas More, mas Santo Edmundo Campiano também, mas você vai ter protestante sendo morto também. Vira uma carnificina, vira uma loucura. Então esse é um dos exemplos. A coisa se excede e aquilo começa a encher o saco dos cidadãos dos reinos, que começam a ver os reis como um mal.
esses reis não prestam, nós precisamos derrubar isso aí. A burguesia começa a se juntar aí, começa a conversar, vamos detonar tudo. E aí surge a Revolução Francesa. E aí a Revolução Francesa, que surge para derrubar os reis e para derrubar a igreja, ela surge na ideia de que precisa-se ter um novo poder. Então, aí surge um negócio mais agressivo do que os reis, porque eu estou contando aqui, e eles criam ali uma imagem, porque muita coisa vem da Revolução Francesa. Se você não sabia, você vai saber agora. O termo Idade das Trevas, inclusive o termo Idade Média, essa divisão dos tempos, Idade Antiga, Idade Média. Inclusive chamar de Idade Média era uma forma de desqualificar. Desqualificar médio. Tá ali. Idade das Trevas. E aí, quando eles escrevem as novelas, os contos, as histórias falando da Idade Média, é sempre coisas soturnas. Para fazer as peças de teatro, elas são escuras. Precisa-se dar aquele tom dark. Para você que assiste séries, joga videogame, quem fez um pouquinho disso aí recentemente, baseado nisso, é aquele jogo Castlevania. Eu não vou mais jogar Castlevania, não. É um jogo, mas o ponto do desenho é o quê? É criar que a igreja, que era perseguidora, que era o problema, que era tudo aquilo ali, então ela matava sem dó. Isso aí é tudo conto pós-Revolução Francesa. Então tudo veio dali. Quando você usa esse termo, você não sabia, ele vem dali. Antes disso não tinha essas coisas, essa bobagem. Então criar aquela ideia, tudo de que a Inquisição era um negócio nefasto, medonho, terrível, também vem dali. Então aí as mesas de tortura, tudo aquele negócio, vamos mostrar toda a maldade da igreja malvadona, porque era a igreja que dominava, porque este poder que ela dizia ser espiritual, na verdade ela nos enganou, porque tudo que ela queria era o poder. Todas essas coisas começam na Revolução Francesa. Então espero que você tenha entendido isso. Da Revolução Francesa, que começa a queimar toda a imagem da Igreja Católica e que permaneceu hoje em dia, dependendo até provas de professores por aí, de habilitações e tudo mais. Aqui no Brasil usa-se esse termo, que já está até superado. O pessoal fala tanto de é científico, não é científico. Isso está superado por autores como Regine Pernod, o Jacques Le Goff, que são historiadores. E mostram, não, Idade Média não foi nada disso. Eles falam até que a Idade Média foi Idade da Luz, não foi Idade das Trevas. E que mesmo com as perseguições, você tem lá os vikings, depois, bárbaros, vikings e tudo mais, você tem uns períodos tensos, você tem os confrontos, você tem as guerras, como toda a época teve. Mas você tem alguns crescimentos, algumas coisas que estão até hoje, Por exemplo, você que vai para a universidade começou na Idade Média, se você não sabia. A alfabetização, como a gente conhece, também. Óculos, entre outras coisas, várias invenções aí, aos contadores, veio não é a Idade Média, mas veio de um freio. Então, as famosas partidas dobradas. Então, muita coisa começou a se dizer que não, a igreja não criou nada, a igreja só destruiu, a igreja só colocou as pessoas num obscurantismo. Até hoje usam isso. Os termos meio que fazem para criar, talvez a pessoa quando fala, hoje em dia, nas discussões políticas, não, nós estamos num momento de obscurantismo, aquelas pessoas lá são obscurantistas, mas
Quando ele fala isso, ele está tentando remeter a uma coisa, a um tempo. Só que este tempo não existiu no momento que ele está falando. Porque ele está fazendo uma alegação de Idade Média. Ou então ele fala assim, não, nós estamos numa censura, né, inquisitorial. Não, mas peraí. A quem vocês falam? Por exemplo, quando vem aquelas pessoas, aquelas mulheres, e falam assim, não, porque as mulheres foram queimadas, perseguidas pela Inquisição? Vocês eram católicas e estavam contando heresias? Não. Então, minha filha, a igreja nem te procurou. Você não era católica. A igreja não ia atrás de não católicos. Se ia para evangelizar. Mas a Inquisição não colocava não católico na mesa. Fala, olha, você é obrigado a crer. Isso aí é conversinha. E aí, quando você fala assim, né? Eu lembro, eu estava na faculdade, isso era o ano de 2002 ou 2003. Acho que 2002. Que aí um aluno falou, a igreja matou milhões. Não, a igreja não matou ninguém. Detalhe, ela era judia. Então ela não estava lá para defender a igreja, tá bom? Ela é judia, ela mesmo no primeiro dia ela falou, sou judia e tal. Aí, não, a igreja não matou ninguém. Todo mundo, como assim, professora, como assim? Ela falou, não, a igreja era um tribunal. Por quê? Porque os governos começaram a matar muita gente e dava qualquer desculpa para que a igreja não condenasse, né? Fala, pô, né, o reino tal, vocês estão na loucura. Então eles falam, não, nós matamos porque eles estavam cometendo heresias, eles estavam mentindo e tal. Então a igreja cria o tribunal para julgar, porque não tinha isso. Quem julgava era o povão. Ah, esse cara aqui falou não sei o que, aí todo mundo ia lá, descia o rei nele, né? Matava o cara. A igreja passa a fazer isso por quê? Porque o negócio estava virando uma loucura, né? Tava barbárie, o negócio tava barbárie. Então, para evitar, por conta, sim, tinha lá os albigenses, os caras estavam ensinando heresia mesmo, eles iam de cidade em cidade, aí apareciam, mas não é esse o ponto, né? Os cátaros, os cátaros, né, vinham com seus rostos esquálidos, alegando pobreza, tal. Depois Francisco de Assis acaba com essa palhaçada, né? Mas aí ele acaba no exemplo. Mas tinham esses caras. Então, para evitar essas pessoas morrerem de qualquer jeito, havia um tribunal. E eles tinham direito de defesa. O direito de defesa surge aí, com a igreja. Não sabia, então o direito de defesa surge na Inquisição. Tá? Depois disso, mas morreu gente. Morreu gente, até julgada, depois de julgada, condenada. Aí toda execução é o governo que faz. A igreja não ficava, não, aqui você está condenado, bom, beleza, você não quer se converter, ok, então a partir de agora, tá na tua mão o governo, vocês fazem o que vocês entendem que não vai criar um caos social. E aí, muitas vezes o governo definia a pena de morte. Lembra que nós falamos da pena de morte? Então, para evitar o caos social, eles entendiam que não dava para deixá-lo preso, então era a pena de morte que ocorria. Os números registram assim bem grandões mesmo, assim, cerca de 2.000 pessoas. A Revolução Francesa matou 250 mil. Então, assim, é um número... e aí, assim, é 250 mil num período de uma década, 2 décadas, o negócio acontecendo. Porque aí depois, né? Agora, quantos séculos durou a Inquisição? Então não dá nem para comparar. É incomparável isso. Então vocês veem essas diferenças e vocês veem, eu estou mostrando assim, a mentalidade que tinha com o poder espiritual temporal, quando a hierarquia está correta, quer dizer, o espiritual está aqui e o temporal está aqui, então o poder temporal, quem governa, quem reina, quem está aqui, compreende que ele tem um poder que está acima dele, então ele precisa obedecer, ele não pode colocar as suas leis acima do poder temporal, quer dizer, do poder espiritual, porque se ele fizer isto,
ele passa a ser o ser divino, ele passa a se divinizar, que é o que aconteceu no absolutismo, que é o que aconteceu na Revolução Francesa e, consequentemente, nas outras revoluções e atos políticos. E se você vê a mentalidade de alguns políticos hoje, é exatamente isso que acontece, né? É que ele fica travestido, primeiro, de um respeito laico sobre as religiões, mas depois você vê, por exemplo, na criação de leis onde não pode mais xingar político, não pode mais falar mal do político. Aí eles ficam tudo revoltados. Tem que dar um jeito de controlar a internet. Por quê? Porque ele não está preocupado com você, se vão mentir para você, se vão falar a verdade. Porque mentira sempre teremos, ok? Nós vamos falar disso muito em breve quando a gente falar do 8º mandamento. E aí você vai entender o que é imprensa, tá? Que eu já adianto que não se trata de um pessoal, não é que esse pessoal é tudo maligno, não. Mas não se trata de um pessoal que está indo procurar a notícia porque eles estão procurando a verdade. Jornalismo é entretenimento. Se você não percebe, existem comerciais nos jornais, né, nas propagandas, mesmo no site, tem um monte de propaganda ali. Então o negócio é feito para vender, né? E para, ao vender, também para atender demandas e interesse. Então não é simplesmente estamos procurando a verdade aqui, nós vamos passar porque os outros estão mentindo. E aí eu chamo outro, né, uma pessoa que está lá na internet, vai lá a partir das próprias notícias desses jornais e põe a sua opinião. Os blogueiros, não. Quando o cara faz isso, ele tem interesse. Por quê? Porque aquele cara está tirando a audiência dele. Então é isso que está acontecendo. Então voltemos aqui. Hoje nós temos esta distinção. O poder espiritual está abaixo do poder temporal. E a coisa está desbalanceada. É por isto que quando você fala, e nós tivemos aí uma aula até bem assistida, né, sobre a discussão se é possível discutir aquilo que são bases da fé na questão política, as pessoas acham estranho, ainda que elas discutam. Mas elas acham estranho quando se usa esse termo. E quem está na política e não quer as opiniões, por exemplo, as que eu estou dando aqui, sobre diversos temas, sejam discutidos no período eleitoral, ele vai descredibilizar isso. Por quê? Ele quer que o poder dele esteja à frente. Se ele tiver de submeter à fé muitos dos seus planos ou de suas agendas políticas, conforme já mencionado em aulas anteriores, quando eu falei das fundações, dos partidos políticos e associações de ONGs e tudo mais, muitas dessas coisas não acontecem. Porque, por exemplo, se eu falasse, não, o poder do governo, o governo brasileiro tem que obedecer os 10 mandamentos porque o Brasil é um país cristão. Aí o que vai acontecer? Muitas das coisas que estão na agenda desse pessoal já acabam, né? Como eles não vão poder aprovar aborto, porque eles vão ter que obedecer. Então aí, não, caso de saúde pública. Por quê? Porque aí fala que não, então eu estou fora do aspecto da fé. Estamos aqui num aspecto científico apenas, né? Como se isso não fosse um assassinato. E aí você dá um tom ascético, né? Simplesmente parece limpinho a coisa. Bom, dito isso, o que isso implica em nós no dia a dia? Agora nós voltamos às 2 aulas da qual eu tratei sobre o 5º mandamento. Quando nós falamos sobre legítima defesa, quando a gente falou de guerra justa, quando a gente falou da pena de morte, e nós vamos falar aí do 6º mandamento e da questão do divórcio, da questão do casamento, da questão do comportamento do homem e da mulher diante da sua sexualidade, a primeira coisa que passa na cabeça de nós é: mas eu preciso obedecer isso? Mas a lei não diz exatamente isso. Lembra que eu falei assim, se você só segue a lei porque a lei está escrita lá, você é um adestrado, você não é educado. Você está seguindo porque é para seguir, não estão dizendo que é. Né? As pessoas podem se separar. Olha só, não tem nenhuma lei que proíbe
de nós termos aqui em casa, fazermos uma festa, todo mundo ficar com todo mundo e tá tudo bem. Não, ó, o pessoal mesmo fala da liberdade pessoal e tal. Por quê? Porque já na nossa cabeça o poder temporal vale mais do que o poder espiritual. Na sua cabeça. Uma das coisas, e aí agora eu estou falando com católicos, não vou me estender a como o mundo pensa, vou falar de católicos. Existe muito católico, principalmente quando a gente trata do 5º mandamento e desses temas que eu falei da legítima defesa, que discordam completamente da igreja. Completamente. E aí eles entendem assim, não, mas eu não posso reagir. Como não pode reagir? Não foge do contexto. Quando Jesus está falando de se baterem numa face de a outra, ele não está falando, ele não está tratando desta relação do 5º mandamento. Não é disso. Então, você precisa entender onde é que cada coisa se encontra. Você precisa entender se a todo momento você precisa e vai dar, por exemplo, num assalto, para reagir. Se não dá para reagir, entrega as coisas e acabou. Entrega os bens e vai embora. Fique na paz. Agora, o que você não pode negar é que o cristão é pacífico, não pacifista. Você não é um pacifista, você é pacífico. Sendo pacífico, é lógico que você sempre trabalha pela paz. É lógico que você vai querer sempre que o diálogo, que o bom relacionamento supere, não permita guerras, não permita confusões, não permita brigas, não permita confrontos. Mas quando há impossibilidade, é necessário o uso de força. Nós não estamos dizendo que é bonito, tá? Ninguém diz que é bonito. A igreja não fala, olha, é maravilhoso ver todas essas confusões, não. E a própria igreja entende isso. Mas apesar de não ser bonito, às vezes ele é necessário. Porque você vai ver alguém vindo com toda a virulência para cima e você diz, não, nós não podemos revidar e tudo mais. Tá, então vão tomar sua casa, vão bater em você, vão sequestrar seu filho, matar sua filha e você não vai fazer nada? Da onde você tirou que isso é cristão? O 5º mandamento, pode ler o catecismo lá, fala a todo momento de proteção da vida física. E claro que eu mencionei quando eu falei da vida espiritual, porque a gente vai, eu coloco que o poder espiritual está acima do poder temporal, E você não pode deixar a tua alma te corromper, porque exatamente por causa da questão espiritual, você não quer perder o céu. Agora, você dizer que você não pode reagir a nada, a nenhum tipo de violência possível que possa ocorrer, existem violências que não são físicas. E a gente tem um bando de gente aí com problemas sérios por questões de violências também psíquicas, na qual elas são agredidas, humilhadas e elas não podem reagir. E não se deve coibir quem faz a violência? Como assim? Então você quer a maldade total. Porque se você não reage, você não quer que as pessoas sejam educadas. E aí você não pode reagir, então o poder do mais forte vigora. Você nunca parou para pensar nisso, Que o poder do mais forte vigora se você não pode reagir a ele. Ele vai ser a lei e não o bem. Você pode dizer, não, eu sou um cara pacífico e eu não tenho nem condição de brigar com alguém. Eu realmente não estou muito longe disso. Eu não sou um cara muito grande, não sou um cara muito forte, não sou um cara forte, não sou um cara forte. Então, dificilmente eu consigo me defender. Já tem décadas que eu não saio na mão com alguém, então talvez eu não saiba nem brigar mais. Mas isso não quer dizer que numa situação de risco eu não tenho de me defender, inclusive com palavras. Quer dizer, se você for atacado com palavras e você vai permitir ser atacado, não, isso é covardia. Se alguém lhe disse que isso daí era um bem, que isso daí era virtude, isso não é virtude coisa nenhuma. Você está sendo covarde, você está sendo fraco. Então é esse ponto, é esse meio termo que nós precisamos entender.
né? Se você coloca que o poder espiritual está acima do poder temporal, então você precisa trabalhar para esse bem total. E para salvar inclusive a alma daquele que é o dominador, que está usando da força, então, você às vezes precisa derrubá-lo para ele entender. Lembra que eu falei? O ditador só pode ser perdoado depois que ele cai? Por quê? Se ele está lá cometendo todos os males contra a população e você já o perdoou, ele não vai mudar. Ele precisa ser derrubado, passar por uma certa humilhação, sim, da prisão, né? Para que ele se converta. Porque ele lá de cima, dificilmente ele se converterá. Não, Leandro, mas nós vamos estar orando aqui. Eu não duvido do poder da oração. Pode ocorrer isto? Pode. Mas o que a história nos mostra, inclusive no caso do faraó, é que estes homens, por conta do poder, eles se fecham completamente. Eles estão fechados a qualquer novidade que lhes venha, alguém falando bem e tal. O quê? O Estado sou eu, meu amigo. E bate no peito e ele leva a coisa. E os outros que não concordam com ele que são o problema, que são o ódio. Bom, veja a Nicarágua e veja os discursos do presidente da Nicarágua, né? Igreja Católica sendo expulsa, né? Sendo afastada, perdendo rádio, perdendo os seus bens, né? Tendo conventos fechados, freiras expulsas e tudo mais, e alguns padres presos. E aí, quando perguntado ao presidente, ele fala: não, eles fazem discurso de ódio. O discurso de ódio vem dos padres. Não, e alguns destes cristãos, estão cometendo o crime de fake news. Então eles estão mentindo sobre o senhor. O senhor está descendo a borracha em todo mundo porque são católicos. E a mentira vem deles, é eles que são os odiadores. O senhor é do amor. É o senhor que está falando: poxa, o presidente da Nicarágua, parabéns. Parabéns. Vai dar muito certo o seu plano. Para malucos daqui a alguns anos. Se era esse o seu sonho, você estava fazendo tudo certinho. Então, vem ocorrendo esse tipo de coisa. Não, a igreja tem que deixar todo mundo apanhar e ser preso, tratado como mentiroso. Puxa! Então, veja o tamanho da covardia. Se você pensava assim até hoje, veja o tamanho do problema que você criou. Então, esse é um ponto. Então, esse pacifismo não pode existir dentro da igreja, entre um católico. Você, como católico, não deve pensar assim. Você precisa obedecer, Eu li nas aulas o que o catecismo estava dizendo. Eu não dei minha opinião pessoal. Hoje estamos mais num contexto histórico. Mas o pessoal tem essa tendência de, não, minha opinião está acima da opinião da igreja. Ou seja, o seu poder temporal está acima do poder espiritual. Nunca parou para pensar nisso, né? Você acaba, quando você faz isso, não, eu sou católico, mas tem opiniões que a igreja dá que eu não concordo. Você não está discordando das pessoas da igreja. Tem opiniões dentro da igreja que os católicos, eu ou qualquer outro dá, que é bobeira. Mas não são essas opiniões que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que é concreto, catecismo da igreja, Sagrada Escritura, e consequentemente validado pelo magistério. É isto. Então você que aí pensava que você estava muito bom, era muito inteligente, porque você dava suas opiniões, que no fim das contas são iguais às opiniões de qualquer artistazinho aí barato, que fala: eu não concordo, porque a liberdade sexual, não sei o que, a liberdade da mulher, os direitos e os deveres de não sei quem. No fim, o que você acaba fazendo é concordando com o mundão. Você se achando muito bom, muito inteligentinho, está concordando com o mundo, está fazendo um pacto com o mundo, está permitindo que o mundo esteja definindo as regras da sua vida. Então você que achava que era inovador nas suas ideias, nada mais fez além do que
concordar passivamente, concordar com o mundo, né? E aquele que diz que não podemos reagir a nenhum tipo de violência, ele está concordando com a lei do mais forte. Incrível, né? Você achava que não. Mas imagine, pense um mundo onde tem pessoas fortes e um monte de gente fraca que fala, não, nós não podemos reagir. O que vai acontecer? Eles vão dominar e vai ser a lei do mais forte que vai vigorar e os fracos vão ser simplesmente escravizados, porque vai essa lei que vai valer. Aquele que é mais forte, ele vai lá e submete os outros, né? Você que é mais fraco acaba tendo que ficar de boquinha fechada, porque afinal de contas não podemos reagir a nenhum tipo de violência, não. O pacifismo se torna uma covardia e da covardia uma total submissão, né? E no pior sentido do termo mesmo, né? Total submissão, ao qual você se deixa dominar pelo poder temporal e já não consegue mais viver verdadeiramente o poder espiritual que deveria reger toda a sua vida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Esta aula foi muito mais de orientação, com alguns contextos históricos, para a gente poder fechar, né, essa questão dos poderes e não só dos poderes, entender aonde nós estamos nesse momento. A todos vocês, que Deus os guarde.